Será que a Embraer decola ou não decola? Meu nome é Douglas Gomes, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos estar fazendo a análise da Embraer. Nessa análise eu dividi ela em 3 diferentes partes. Na primeira parte nós vamos estar fazendo uma análise financeira e comparando também com as operações da Airbus. Na segunda parte do vídeo nós vamos estar analisando o impacto do coronavírus dentro das operações e das vendas da Embraer e também como que são as vendas internacionais dessa companhia. E na terceira parte nós vamos ver a área de parcerias estratégicas, as áreas de fusões e aquisições. Afinal, a Boeing não vai mais adquirir a Embraer e tem outras empresas no mundo inteiro que têm interesse na Embraer. Então nós vamos verificar a possibilidade disso acontecer. Mas sem mais demoras, pessoal, vamos para o vídeo. Então vamos começar a fazer a análise aqui nas minhas planilhas, que eu sei que muita gente gosta quando eu mostro todas essas análises. Para quem é novo no canal, então aqui todas as análises que eu faço, depois você pode checar as análises nos meus outros vídeos, mas aqui eu puxo diversas informações para poder conseguir achar se uma empresa vale a pena ser investida ou não. Então, para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar para vocês aqui quantos documentos e de onde que eu puxo todas as informações. Todas as informações vêm direto do site de Relações de Investidores, mas para vocês terem uma ideia, toda vez que eu faço essas análises, essa é a quantidade de documento que normalmente eu olho. Então, para cada trimestre eu olho valores diferentes aqui. Então, para vocês verem como que é feito mais ou menos esse trabalho. Então, para você não precisar fazer o mesmo trabalho que eu faço, e se você aprecia quando eu faço todas essas análises, já dá a curtida aqui no vídeo, e se você não conhece o canal, se inscreve também para ter em primeira mão todas essas análises. Mas então aqui, como eu estava falando, vamos dar uma olhada na Embraer e comparar ela com a Airbus. Então aqui vamos começar aqui na Embraer, vendo quando que ela estava aqui, o pico da ação antes do corona, em janeiro, estava em mais ou menos uns R$20. Aliás, apenas para avisar aqui para quem é novo, o meu Excel é em inglês, porque eu moro aqui nos Estados Unidos e trabalho aqui. Então tudo onde vocês verem ponto, na realidade é vírgula, e onde vocês verem vírgula é ponto. Então aqui é R$20 o preço da ação. Então aqui vocês conseguem ver aqui que o preço da ação era R$20. O fundo da ação foi 6, o preço atual está em 8,58. Então aqui a gente consegue ver que a porcentagem que caiu foi em 70% e a porcentagem atual que nós temos hoje em dia é 58%, que falta no caso para subir até essa alta de 20,39. Quando a gente verifica a Airbus a gente consegue ver que é mais ou menos aqui também a mesma coisa, caiu praticamente a mesma coisa e teve uma porcentagem de alta também mais ou menos a mesma coisa. Ah, Douglas, por que você está usando a Airbus aqui ao invés da Boeing? Bom, porque a Boeing está com muitos problemas, eles fizeram uma gestão péssima, então eu não quero colocar uma empresa que está fazendo gestão péssima para a gente comparar, nós temos que ver empresas boas. Vamos ver aqui para a parte de receita aqui. A gente consegue ver aqui está em o que a gente chama em milhares, então aqui no caso não é 10 milhões, é 10 bilhões. Essa aqui é a receita líquida da Embraer e da Airbus, no caso os últimos 12 meses, então isso daqui é do segundo trimestre de 2019 até o primeiro trimestre desse ano aqui. Então aqui a gente consegue ver uma receita de 10 para uma de 68, isso aqui tem o nosso custo de receita que dá o nosso lucro bruto. Se você fizer o cálculo aqui, você verifica que é praticamente a mesma divisão, a mesma porcentagem. Então, é uma empresa que é bem semelhante nesse quesito. Quando a gente vai verificar ativos circulantes, isso que eu achei bem interessante, que eu até me surpreendi aqui em ativos circulantes, porque nós vemos que os ativos circulantes da Embraer são muito maiores que da Boeing quando nós comparamos com os passivos circulantes. Normalmente o que nós buscamos são ativos circulantes maiores que passivos circulantes, como nós estamos vendo na Embraer. Porém, aqui na Airbus nós não vemos a mesma coisa. Então nós vemos aqui o patrimônio líquido. O que é interessante aqui dentro da Embraer é um patrimônio líquido crescente. Ele está crescendo ano após ano, o que é muito importante para nós. E nós vemos aqui as relações de EBITDA e EBIT. Aqui o que é importante verificar também a relação de estoque para receita. Como vocês podem ver aqui, se fizerem a porcentagem de estoque para receita, a porcentagem de estoque para receita da Embraer é muito maior que a porcentagem de estoque para receita
da Airbus. Isso aqui pode significar diversas coisas. Por exemplo, a Airbus tem uma melhor engenharia de produção que a Embraer e com isso eles conseguem girar mais o seu estoque e por aí vai. Isso daqui não é uma questão que eu consigo analisar porque eu não conheço as operações diretas de nenhuma das duas empresas. Vamos agora aqui para a página de análise onde a gente consegue fazer realmente um comparativo lado a lado. Primeiro eu gosto de utilizar a liquidez, porque a liquidez aqui é um índice que vai direto nas taxas de sobrevivência da empresa. Quanto mais líquido, mais fácil de sobreviver essa empresa à crise. E nós estamos vivendo uma crise agora, então esse é o primeiro índice que nós temos que analisar. Buscamos valores que sejam acima de 1 nesse caso. Como que nós fazemos esse cálculo? Basicamente, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar até aqui em cima para você olhar se você quiser ver esse cálculo. Basicamente, a gente vê se com os ativos circulantes que nós temos, nós conseguimos pagar os passivos circulantes. Basicamente, se o que você tem hoje, se você vender o que você tem hoje, você consegue pagar suas dívidas. De uma forma bem simples é isso. Então aqui nós vemos que nos 3 índices de liquidez, a Embraer se mostra igual ou superior à Airbus. Quando a gente vê margem EBITDA aqui, que no caso é o lucro antes da depreciação, amortização, taxa de juros e impostos. A gente vê aqui que no caso a Embraer novamente é superior à Airbus. Mas quando a gente vê o EBIT, não é. O EBIT é basicamente igualado. O que isso mostra? Que se essa empresa ela tem muitos empréstimos, ela tem que pagar muitos juros, acaba que seu lucro líquido vai ser muito menor. E isso que nós estamos vendo aqui. Se a gente verifica o lucro líquido da Embraer, ela é muito inferior ao da Airbus. E o que isso mostra? Aí nós conseguimos fazer um cálculo. Porque nós temos que ver se o que hoje nós temos de dinheiro, a geração que faz hoje de caixa, ela é suficiente para pagar os juros da empresa. É isso que nós estamos vendo aqui. Nós vemos que apenas 66% do que hoje a Embraer faz de caixa, faz de lucro operacional, ela consegue pagar seus juros. Em comparação, quando nós vemos aqui, 253% é o resultado da Airbus. Significa que o que ela gera de caixa, ela consegue pagar em 253% os seus juros. O que isso mostra para nós? Nós temos um outro cálculo aqui chamado Altman Z-Score, que é calculado o índice de chance dessa empresa falir, ou chance dessa empresa quebrar, no caso, num curto, médio prazo. Como que nós fazemos? Nós temos aqui diversos indicadores. Esse, no caso, já fiz essa análise bem semelhante com a Gol. Eu vou deixar até aqui o link aqui em cima para você dar uma olhada nessa análise da Gol, que eu faço esse mesmo cálculo. E nós vemos aqui diversos índices. O que nós buscamos um índice acima de 1,8. Praticamente todas as empresas aéreas elas foram muito prejudicadas com o corona. Então a gente acaba vendo uns índices muito baixos nisso daqui. Então aqui nós vemos que o índice de sobrevivência, vamos pensar que o nome desse índice é índice de sobrevivência para facilitar. O índice de sobrevivência aqui da Embraer é 0,48, enquanto da Airbus é 0,39. Então o que essa empresa, o que a Embraer deve fazer hoje para melhorar esse índice? Principalmente ela tem que melhorar o seu EBIT, que isso vai gerar muito mais earnings. Se ela conseguir também melhorar a parte de vendas, o que é um pouco difícil nessa crise, ela consegue melhorar esse índice aqui, de índice de sobrevivência. Vamos para uma valuation simples aqui, baseada em PL, para vocês verem. Então aqui o valuation hoje dessa empresa, da Embraer, tem 6,3 bilhões. O book value dela é 16,5. Então isso aqui a gente consegue fazer uma análise chamada price to book. O que significa? Que quando a gente tem um valor acima de 1, significa que o valor atual dessa empresa está abaixo ao valor dos livros. Significa que se alguém comprar essa empresa 100%, ela basicamente vai ter 16,5 bilhões, o que é um valor muito mais alto do que 6,3. Significa que essa empresa está abaixo do valor de mercado se você analisar apenas por esse book value. Nós vamos dar uma olhada aqui o que esses números significam para o valor da empresa. Então aqui eu vou buscar aqui a minha calculadora,
que eu sei que muita gente não gosta quando eu utilizo essa calculadora aqui do Windows. Já tive até comentários do pessoal para parar de utilizar essa calculadora, mas é importante porque muita gente vê como que esses cálculos são feitos. Então aqui nós vamos pegar o valuation aqui da empresa e vamos verificar o que tem de interessante nesses valores aqui. Então a gente vai pegar aqui o valuation de 6.353 aqui e nós vamos dividir pelo PL padrão da B3, que no caso é 9.45. Esse valor que está me dizendo aqui é o lucro líquido que a Embraer deveria fazer hoje para poder comprovar que o seu valor hoje de mercado, o seu preço de ação, ele é um valor real, no caso. Significa que se essa empresa, se a Embraer estivesse fazendo hoje 672 milhões de lucro líquido, esse preço aqui de 8,58 seria o valor real da empresa, mas ela não está fazendo isso, ela está fazendo prejuízo. Mas quanto que 672 milhões significa em lucro líquido, em porcentagem? Então aqui a gente vai pegar apenas esses 672 milhões e vamos dividir aqui pelos 10,649 aqui bilhões. Então, dividido por 10,649. Como está em porcentagem, vamos multiplicar por 100. Isso significa que a empresa deveria estar fazendo um 6,3% de lucro líquido. Tá, mas o que a gente tem que sempre pensar que o preço da ação não é uma radiografia do passado. O preço da ação é uma estimativa de preço futuro. Então, para a gente ver se esse valor tem sentido, a gente verifica como que essa empresa está. Aqui, como que os lucros líquidos dessa empresa estão. Então, aqui você consegue ver em azul o lucro líquido. Então, desde aqui de janeiro de 2011. Então, você verifica que você tem ciclos, que são coisas normais. Porém, você vê uma redução enorme. Então, significa o quê? Que é muito mais fácil a gente conseguir pensar que essa empresa vai acabar tendo uma maior redução maior no curto prazo do que uma recuperação onde ela consegue chegar aqui a um lucro de 653. Esse lucro aqui, ó, que ela deveria estar fazendo para poder gerar, para poder fazer sentido esse preço. Mas agora vamos dar uma olhada aqui para ver qual que é o impacto do Covid nessa empresa. Então a gente vai aqui na parte de materiais que eu coloquei aqui. Então aqui a gente consegue ver as entregas das aeronaves numa comparação apenas por ano de 2018 para 2019. Por que eu acho importante essa comparação? Que nós conseguimos ver a diferença em aviação comercial, aviação executiva, defesa e segurança e total de jatos. Então aqui o que eu quero mostrar com isso? Que em 2018 nós tínhamos 47% dos aviões eram aviões comerciais, porém isso reduziu para 43%. Quando nós vemos avião executiva, nós conseguimos ver aqui que a porcentagem de 2018 é 47% e 2019 é 52%. Então a empresa está tentando mudar a sua estratégia e focando mais em aviação executiva, pelo que parece. Defesa e segurança ficou na mesma. Mas por que isso é importante? Porque quando a gente vê o impacto do coronavírus aqui, nós verificamos que em aviação comercial a diferença entre 2019 e 2020 foi gritante, foi 55% de redução. Porém, quando a gente vê a aviação executiva, nós não vemos essa redução agressiva. Então, significa que se a empresa focar mais na área de executiva, ela vai ver menos problemas do impacto do corona. O que isso significa em números? Isso significa uma redução aqui de 13% de receita em comparação a 2019. E eu acho interessante mostrar aqui, por isso que eu estou colocando até esse gráfico aqui, que vocês conseguem ver da onde vêm as receitas dessa empresa. E vamos focar nessa parte aqui direita. Você consegue ver que mais ou menos 60% da receita dessa empresa vem da América do Norte. Então, se essa empresa não tiver um hedge forte cambial, onde que segura o valor do câmbio, significa que uma desvalorização do real é muito favorável que essa empresa acabe vendendo muito mais para fora. Então, se você tem um comprador de aeronaves exterior, acaba que ele vai pensar muito mais cuidadosamente em comprar aeronaves da Embraer, o que é uma coisa muito positiva. Mas vamos aqui fazer uma estimativa de redução anual. Aqui, quanto que essa empresa vai perder de receita esse ano? Então, não é uma coisa difícil de ser feita, são estimativas, são modelos aqui para a gente ver. Nenhum modelo é real, mas o modelo vai dar um sentido para onde essa empresa está indo. Então aqui vamos pensar
que sem o corona, essa empresa estaria com 100% das vendas, o que daria 400% se você somar, fizer um cálculo de padeiro em todos os trimestres. Como que a gente faz aqui com o corona? Nós já verificamos anteriormente aqui que teve uma redução aqui de 13% aqui na sua receita. Então vamos colocar a redução aqui, de 100 vai para 87. Vamos estimar que aqui no segundo trimestre nós vamos ter um pouco mais de redução, uns 30% de redução, vai para 70. Vamos pensar aqui que no terceiro trimestre vai imitar o primeiro trimestre, vai para 87. E no quarto trimestre vai igualar e vai ter as mesmas quantidades de venda do quarto trimestre. Então isso significa que é uma redução de 14% do total que teve de receita total de 2019. Apenas 14% para a gente ser, no caso, positivos com isso daqui. Porém, nós temos que ver que a receita líquida da empresa ela estava declinando. Então aqui nós, no caso, é normal assumir que essa receita não vai estar no mesmo patamar aqui se todas as condições estivessem corretas e reais. E principalmente também por causa do que teve a perda do contrato, a perda da Boeing com a parceira estratégica aí para frente. Então então 14% seria o melhor dos melhores dos cenários que nós teríamos hoje. Mas aqui vamos pensar que também nós teríamos a redução normal de 10%, de 20% e de 30%. Então a gente consegue ver aqui qual que seria o total de redução total de receita, de redução de receita que essa empresa teria para final de 2020. Seria uma coisa entre 14%, 24% e 34%. Eu apostaria entre 24% e 34% de redução de receita. Mas por que é importante fazer esses cálculos? Porque é aqui que nós vamos agora entender a parte de montagem de preço. Então aqui eu vou para o Football Field, que eu já fiz diversas análises desse tipo de análise para montagem de preço. E nós vamos pensar aqui, vamos tentar encontrar o preço para a Embraer. Então aqui nós vamos aqui para a análise de Football Field. Então basicamente na análise de Football Field nós verificamos aqui todas diversos tipos de análises para que nós não erramos o preço. Então o preço de uma ação não é simplesmente uma fórmula mágica. Então quem está passando fórmula mágica, você tem que pensar que não é real. A formulação de preço de uma ação são vários indicadores, são várias valuations diferentes para que você consiga achar um valor que faz sentido. Por isso que nós fazemos diversos tipos de análise para evitar qualquer tipo de erro. Por exemplo, se eu pegasse apenas uma análise que fosse por EBIT, eu estaria colocando que o preço da ação seria 4, mas isso não faz sentido. Por isso nós temos que comparar com diferentes formas de valuation, diferentes técnicas, para a gente ver onde que é o valor que faz sentido. Então aqui eu uni 4 diferentes técnicas de valuation e encontrei aqui valores que fazem mais sentido para essa ação nesse ano, no que nós temos hoje de informação. Tá, mas isso vai ser o valor que vai ser para sempre? Não, dependendo dos releases da empresa, dependendo de como que ela mostrar que ela está gerenciando a empresa no segundo trimestre, conforme está seu caixa, conforme está seu balanço, esse valor vai melhorar. Mas por enquanto, de como nós temos essas informações hoje em dia, o valor para a Embraer seria no valor aqui entre uns 12 até uns 13, vamos puxar aqui até uns 14 reais o preço da ação. Não vejo essa empresa conseguindo ter o mesmo valor de mercado como ela teria anteriormente, como ela teria em janeiro, em torno dos 20 reais. Vamos para a terceira parte aqui, para analisar a parceria, a possível fusão e aquisição com outras empresas no mundo todo. Bom, deixa eu contar aqui uma historinha rápida. A Embraer é uma empresa que eu tenho muito carinho e em 2018, na minha aula de fusões e aquisições, de parcerias estratégicas, eu fiz um projeto, eu fiz no caso um case, sabe aqueles Harvard Business Cases que as pessoas leem nos cursos? Então, no meu curso de MBA, de mestrado, eu fiz um case específico da parceria da Boeing com a Embraer e a possível aquisição que ia acontecer entre essas duas. Afinal, o que a Boeing ia ter a ganhar com uma aquisição da Embraer? Ela ia ter para ela esse know-how, essa empresa que cria esses jatos que no caso iria combater a Airbus, pois a Airbus tinha recentemente feito uma parceria com a Bombardier. Então é isso que a Boeing queria. Infelizmente, não deu em nada. Mas agora, como vocês viram, eu vou até colocar uma notícia aqui do lado, outras empresas no mundo todo também têm interesse na Embraer.
Mas agora fica a pergunta: será que é possível a Embraer ser vendida para essas outras empresas? Para entender um pouco mais disso, vamos entender o que é Golden Share. Estou colocando aqui do lado até. Golden Share dá uma participação especial para o governo. Muita gente não sabe disso, mas o governo tem participação dentro da Embraer e é através dessas ações especiais, as Golden Shares. Praticamente, o que essa Golden Share dá de poder ao governo? O governo pode simplesmente bloquear qualquer fusão ou aquisição da Embraer com qualquer outra empresa. Para analisar uma fusão e uma aquisição da Embraer, é importante entender então essa Golden Share. Por exemplo, a parceria, essa possível fusão que tinha com a Boeing, não é uma coisa recente como muita gente pensa. Não, isso aí já é uma coisa que vinha sendo conversada há algum certo tempo. Então demorou muito tempo até chegar nesse ponto da Boeing cancelar essa fusão e essa aquisição. Basicamente, nessa parceria, a Embraer ia vender toda a sua parte comercial e ia deixar a sua parte de defesa para o Brasil. Por isso que é importante saber, às vezes essas outras empresas que têm interesse na Embraer, é claro que elas têm interesse, mas qual que é a possibilidade delas comprarem essa empresa da noite para o dia? É muito pouca. Isso aí você vai ter muitas negociações com o governo, não somente com a empresa, e isso demora tempo. Então não compre a Embraer, não compre essa empresa, não pense em investir nessa empresa com o único objetivo que outras empresas têm interesse em fazer uma fusão e aquisição, pois isso pode demorar 1, 2, 3, 4 anos para que isso aconteça. Então busque outras formas, busque o valor dessa empresa, encontre no que essa empresa realmente tem valor para você decidir se você vai querer comprar ou não vai querer comprar. E aqui do lado eu estou colocando também um link da minha análise que eu fiz da Gol, já que nós estamos falando de aviões, a análise que eu fiz da Gol e até encontrei um preço dessa ação, o valor intrínseco da empresa. Pessoal, até a próxima!